Meus queridos e queridas de Deus, a palavra de Deus, hoje, provoca-nos a olharmos como é que estamos construindo o reino de Deus. E talvez a gente podia olhar um olhar um pouco mais estendido. Com quais materiais nós estamos construindo esse reino? Como estamos construindo? Quais os materiais que nós estamos usando para construí-lo? Para chegar ali, que está no centro do Evangelho, a gente precisa passar primeiro pela primeira leitura. Nós vimos ali, Moisés sobe a montanha para fazer aquela experiência com o Senhor, para ouvir o Senhor, para sentir o Senhor. E nessa ida para a montanha, ele que era o líder do povo, abandonou o povo em certo sentido, no sentido figurado, deixou o povo, vocês fiquem aí, eu vou lá para o alto. Só que lá nesse alto, Moisés recebe as tábuas da lei. Essa lei que vem de Deus não é uma lei para controlar o povo, mas é uma lei que serve para mostrar os caminhos do Senhor, os caminhos da justiça, da solidariedade. São como que regras apropriadas para o povo viver e crescer em comunidade, e em comunidade poder encontrar a verdadeira felicidade, que se dá no encontro com o outro, na solidariedade, na ajuda mútua, porque nós fomos feitos para viver e crescer em comunidade. Bom, ele vai para lá. Quando ele volta, ele encontra uma certa desorganização naquele povo, porque eles quiseram achar um jeito diferente para viver a vida, criando um falso Deus, porque eles imaginaram, poxa vida, Deus parece que se esqueceu da gente, então nós vamos criar aqui um bezerro de ouro, vamos criar aqui um ídolo, para que esse ídolo possa ir na nossa frente. E eles se esqueceram que o Deus vivo, o Deus verdadeiro, é um Deus próximo. Ele não vai à frente, Ele está junto, Ele caminha conosco. E nós podemos trazer essa questão lá do Antigo Testamento, essa história desse povo lá do Antigo Testamento, para o hoje. E muitas vezes, em muitas situações, às vezes a gente não tem aquela paciência de deixar acontecer algo que a gente costuma dizer assim, a vontade de Deus, Parece que a gente tem pressa, parece que a gente quer um Deus como um empregado nosso que faça tudo aquilo que a gente queira, Dê uma vontade, Deus tem que conceder que essa vontade seja feita. Às vezes a gente não quer deixar fazer acontecer a vontade de Deus. E aí a gente coloca outros deuses. Quando parece que Deus não nos escuta, a gente fala até assim, puxa vida, o que será que eu fiz? Que pecado eu cometi para Deus não me ouvir? E muitas vezes nós desanimamos e procuramos criar para nós falsos ídolos, falsos deuses, que não trazem respostas que vão ao nosso coração. Por exemplo, a gente cria o Deus do dinheiro, o Deus do poder, o Deus do prazer, o Deus das coisas que nós podemos criar que possam nos satisfazer aqui e agora, mas que daqui a pouco elas não satisfazem mais. E aí vem a frustração, e aí vem a perda de sentido, e aí vem muitas vezes aquele sentimento de um vazio interior. É isso que esse povo do Antigo Testamento estava vivendo, e Moisés, como o líder, ele quer provocar esse povo para que eles encontrem, façam a experiência
do Deus verdadeiro, do Deus próximo, não do Deus que vai na frente, não no Deus que faz tudo aquilo como se fosse mágica para nos satisfazer, mas aquele Deus que caminha conosco, que nos dá força, que nos inspira, que nos dá capacidade de construirmos a nossa história. Deus está conosco, Ele está no meio de nós, e Ele faz com que a gente faça uma história nova. É a primeira coisa que a gente se sente provocado ao olhar essa palavra. E olhando o Evangelho, Jesus contando parábolas, Jesus contando histórias, Ele coloca duas questões para mostrar para nós a questão do reino de Deus. Ele conta a parábola do grão de mostarda, pequenininho, e do fermento. Duas coisas simples, duas coisas irrisórias, duas coisas que nem damos valor. Tanto é que grão de mostarda, eu acredito que aqui pouca gente sabe e já viu e sabe o que é isso, né? A gente come mostarda de vez em quando, aqueles que gostam, né? Que já vem no molho e tal. Mas você conhece a árvore de mostarda? Ele ali conhece, né? Muito bem. Bom, a mostarda tem uma semente pequenininha. Planta, milagre da vida, se torna uma grande árvore. Fermento é um negócio que sem ele o pão não cresce, faz a diferença. Isso aí tudo para mostrar para nós, gente, que o reino de Deus, esse material que a gente constrói esse reino, o detalhe é a simplicidade, as coisas circunstanciais, que são detalhes da vida. Para construir o reino de Deus, nós precisamos de pequenos gestos, mas esses gestos feitos com amor se tornam grandes. É como aquele pão que a senhora pensa que não vai crescer, a senhora coloca a farinha, mistura com o fermento, faz a massa, de repente ele cresce. Assim são nossos gestos pequenos de amor, que Deus abençoa e se tornam gestos grandes. É o gesto da proximidade, é o gesto de escutar o outro que precisa, é o gesto de levantar aquele caído no meio da estrada, é o gesto de olhar com amor para os nossos pobres, para aqueles que estão largados, né? Hoje você vê um fenômeno em todas as cidades, eu não sei se lá em Caldas, mas lá em São Paulo, na região da Brasilândia, que é uma região pastoral muito rica, rica no sentido assim, de uma igreja muito atuante, não é mesmo? Nós encontramos tanta gente jogada pela rua. Você já conversou com um morador de rua? Muitas vezes a gente tem até medo, né, do morador de rua, porque você não sabe se ele vai te roubar, o que vai acontecer. Mas um morador de rua é uma pessoa que perdeu totalmente o senso de vida. Ele vive por viver. É quase que a mesma coisa que um animal que está solto aí. Ele não sabe para onde ir. E quando se fala dos pobres, aí tem gente que arrepia. Nossa, esse negócio de comunismo. Não tem nada de comunismo, isso tem questão do reino de Deus, porque nós somos todos irmãos e irmãs. E nós precisamos olhar para as pessoas. Ao olhar para o pobre, a gente pode olhar também para aquela pessoa que a gente não gosta muito, né? Que tem lá na sua comunidade, às vezes tem lá até dentro da sua família, do seu trabalho, e aquela pessoa lá é chata, aquela pessoa é enjoada, aquela pessoa lá não gosta de mim, essa pessoa é fofoqueira, essa pessoa faz isso, ela faz aquilo, e eu já fico com raiva dela, e aí eu já crio situações para ela. Os gestos pequenos de construção do reino de Deus é a gente pagar a essas pessoas que a gente não gosta com outro sentimento. Eu não gosto de você, mas eu vou fazer algo por você, porque quando a gente faz algo para a pessoa, algo bom, né? Para a pessoa que a gente não gosta ou da pessoa que não gosta, a gente está eliminando
a divisão que existe, o espaço, a repulsa. Então é fazer o bem. A ordem do dia, fazer o bem. A palavra de Deus provoca nós a fazermos o bem. Fazer o bem sem olhar a quem. E fazer o bem para aquelas pessoas que nós não gostamos muito. São 2 gestos muito simples, mas muito difíceis. Muito difíceis. Olhar para o pobre, fazer algo para o pobre, partilhar algo com o pobre e partilhar a vida, fazer algo para as pessoas que nós não gostamos. Vocês vejam que existe uma polarização muito grande na sociedade, né? E o ano que vem vai ficar pior ainda, porque tem eleição, aí a gente fica brigando por coisa que não precisa brigar, não é mesmo? Para que brigar, gente? Essas divisões de opinião, isso aí atrapalha muito a construção do reino de Deus. Todo mundo pode ter a opinião que tiver, mas não vamos brigar por causa da opinião, vamos somar, porque cada um de nós temos algo de bom para ajudar na construção do reino. Que mundo teremos pela frente? O que será de amanhã? Depende de nós. Então, que a gente possa fazer a nossa parte. E Jesus vem nos provocar aqui com esse evangelho, dizendo: gente, vamos construir o reino, ele não está pronto? Eu comecei, você continua. Sejamos continuadores de Jesus. Para isso nós pedimos a bênção e a proteção de Nossa Senhora. Que Nossa Senhora interceda por mim, por você, por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.